Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Vão chegando aí, queridos, que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Vamos chegando. Vai compartilhando quem pode essa live aí, tá? Os irmãos que vão chegando aí. Pai do Senhor, Deus abençoe seu dia, essa segunda-feira, essa tarde, essa semana, esse mês, em nome do Senhor Jesus. Será uma live rápida, mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu não poderia de maneira alguma deixar de continuar sendo um instrumento usado nas mãos de Deus para pregar a sua palavra, para revelar ao povo a verdade através das Escrituras. Se existe uma coisa que eu não consigo ser, é covarde. Então eu tenho que cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer, que é pregar a sua palavra, ensinar e mostrar a verdade através do livro santo, do livro divino, do livro ético, do livro coerente, do livro poderoso, do livro prudente, do livro eficaz, do livro extraordinário, que é a palavra de Deus. Deus abençoe, cantor Marcos Câmara, Deus abençoe. Nós vamos aqui trazer uma breve reflexão da palavra. Você que pode, meus irmãos, compartilha aí essa live aí. Eu quero trazer uma palavra instrutiva de Deus para os nossos corações, em nome de Jesus, tá? Será uma live bem rápida, mas eu preciso deixar essa palavra aqui registrada para os irmãos em nome de Jesus. Não vou aguardar muita gente chegar, porque o propósito aqui é pregar, fazer uma breve reflexão para que você concentre-se ainda mais nesse período difícil. É verdade que nós estamos assim meio desmotivados pelo resultado impróprio, incoerente e, por que não dizer, meio estranho da eleição, mas nós não podemos desfocar, nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos deixar vazar pelas nossas mãos ou de alguma outra forma a nossa maior necessidade, que é Deus, que é focar em Deus, que é olhar para Deus. Para tanto, eu quero trazer aqui uma breve reflexão da palavra de Deus. O texto que eu escolhi está em Apocalipse, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. É muito conhecido. Ontem eu preguei no nosso culto de ceia, onde eu congrego aqui em Sarandi, na congregação do Jardim São Paulo, onde eu tive o privilégio de pregar para a igreja nesse texto, exatamente nessa expressão que eu vou utilizar para vocês. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aí o texto diz: e imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 3: e o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Note bem, queridos, preste atenção. O livro de Apocalipse é um livro brilhante, extraordinário, poderoso. Eu não quero aqui trazer algo mais rebuscado, mas muito direto. Eu poderia dizer que o livro de Apocalipse, poderíamos chamar ele de um livro revelador, enigmático e extraordinário. Revelador, enigmático, extraordinário. Enigmático porque é misterioso. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muito zelo para não ferir a textualidade e a interpretalidade do texto sagrado, para não gerar nenhum desconforto na mente daqueles que estão ouvindo. Mas eu quero me apropriar,
eu quero me apropriar das verdades que estão nesse texto que eu li com vocês para trazer-lhes algumas lições que eu e você precisamos compreender e entender para nesses dias focarmos no base, no necessário, no evidente, no extraordinário. Note que depois destas coisas, abraço pastor Manassés Soares Dias, o evangelista nato, o homem de Deus, que também tem lutado para ganhar vidas e ensiná-las através das verdades sagradas. Então o texto diz, depois dessas coisas, que coisas são essas? Obviamente o que aconteceu no capítulo 1, 2 e 3. Aí o texto diz, olhei e eis que uma porta estava aberta. Note, meus irmãos, que isso aqui é muito interessante. João viu uma porta que estava aberta. Ela não ia se abrir. Ela já estava aberta. Note bem, queridos, olha que coisa interessante. Vocês sabem que nessa pequena porção de Apocalipse 3 e 4 tem 3 portas. 3:8 tem a porta da pregação, que é a porta da oportunidade, que a igreja deve pregar. Independente de quaisquer situação, a igreja deve continuar pregando. Segundo, nós temos a porta da intimidade, 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, qualquer pessoa, não é o pastor da igreja, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Se é a porta da intimidade. Se é tão gigantesco, se é tão extraordinário, que Jesus não morreu na cruz do Calvário apenas para ser o nosso Salvador, mas também o nosso amigo. Pastor, essa é loucura. Não é. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Então isso é muito importante. Jesus não morreu na cruz do Calvário apenas para ser o nosso Salvador, mas também o nosso amigo mais íntimo, mais próximo, mais confidente. Ele é o nosso amigo. Mas aqui nós temos a porta da revelação. Note que a porta estava aberta. Então o Senhor mostrou uma porta a João que já estava aberta. O interessante é que essa porta abriu-se para João para que ele pudesse contemplar algumas coisas, mas ela já estava aberta, entendeu? Há muito tempo. Por exemplo, Gênesis 28, 17, 16, ela abriu para Jacó, naquela revelação extraordinária, pungente e eficaz que o Senhor lhe deu. Essa porta se abriu para Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que quando os céus se abriram, ele teve visões de Deus. Essa porta se abriu também para Jesus. Mateus capítulo 3, o versículo 16, o texto diz que após Jesus ter sido batizado por João Batista, no Rio Jordão, ele orou, os céus se abriram, ou seja, a porta se abriu. Essa porta também se abriu para Filipe, para Natanael, ou melhor dizendo, lá em João capítulo 1, versículo 51, o Senhor disse, de agora em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o caminho verdadeiro. Essa porta também se abriu para Estevão. Atos capítulo 7, versículo 56, ele viu os céus abrir. Então veja, queridos, que a porta que abriu para Jacó, para Ezequiel, para Jesus, para Natanael e para Estevão, ela se abriu para João. Isso é uma lição extraordinária. Ela está aberta para a igreja. Nós não estamos no ambiente do fechado. Nós não servimos a um Deus que fecha as portas. Nós servimos a um Deus que a porta ele deixou aberta. A porta está aberta para você ter acesso, para você entrar, para você ter liberdade. E sabe quem abriu essa porta extraordinária para termos um acesso gigantesco extraordinário? O próprio Cristo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, que ele abriu o novo e vivo caminho pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, gente, a porta está aberta. Não existe protocolo para você falar com Deus e entrar pela porta que está aberta. É só clamar, suplicar, buscar, se render, entregar a sua vida ao Senhor, porque a porta está aberta. Agora preste atenção, a porta está aberta, está uma revelação, mas para que eu e você compreenda essa revelação, é preciso ter nível espiritual. O texto diz que o Senhor disse a João, sobe aqui. Sabe por quê? Para pregar 3:8 de Apocalipse, a gente prega embaixo. Para viver a intimidade, 3:20 de Apocalipse, na porta, é embaixo. Mas
para viver, para conhecer, para enxergar, para dimensionar as coisas altas e elevadas de Deus nas nossas vidas, a gente tem que sair de baixo, do rasteiro, da superfície, da vida mediana cristã. Precisamos estar no nível elevado. Por isso que o Senhor disse: sobe aqui, João. O que eu tenho para mostrar para você é muito alto, é muito grande, é muito extenso, é muito amplo, é tremendo, mas eu não revelo coisa embaixo. Eu sempre trago para cima. Quando Deus quer revelar algo a Deus, quando Deus quer revelar algo a alguém, a uma nação, a um povo, Deus precisa de homens e mulheres que tenham níveis espirituais. Nesses últimos dias, Deus está nos chamando, nos conclamando, nos exortando para vivermos algo extraordinário, algo pleno, algo legítimo, algo avante, algo adiante, algo mais além. Lembra que quando ele foi mostrar a glória da sua transfiguração a Pedro, Tiago e João, ele os conduziu a um alto monte em particular. Veja, não revelou embaixo, revelou em cima. Aqui para João ele disse: olha, o que eu tenho para mostrar para você exige nível, então sobe para cá. E ele subiu. Então vejam, meus irmãos, a porta da revelação é tão terrível, tão extraordinária, que ela aguça, estica a nossa visão. O Senhor disse: mostrar-te-ei, mostrar-te-ei. Está na hora da igreja abrir os seus olhos pela porta da revelação para enxergar algumas coisas, para ter noções de algumas coisas, para descobrir algumas coisas. E o mais importante é que essa porta ela tem a capacidade, sabe de quê, queridos? De nos dar compreensão, que depois destas coisas devem acontecer. Depois dessas coisas devem acontecer. Agora, preste bem atenção, meus irmãos, vocês que estão ao vivo aí comigo, veja só. Para que João pudesse contemplar algumas verdades que Deus estava para revelar-lhe através da porta que está aberta, o texto diz que ele logo foi arrebatado em espírito. E a primeira coisa que ele viu foi um trono. É aqui que eu quero prender a sua atenção. A primeira coisa que Deus mostrou a João na ilha das bestas feras, ou na ilha de Patmos, foi um trono. E o texto diz: e o trono estava posto no céu. Trono posto no céu. Dobre atenção. A primeira coisa que Deus mostrou para João, naquele período horrendo, naquele período tétrico, naquele período difícil, depois de falar a respeito de algumas características das igrejas da Ásia Menor, ele mostrou para João um trono. Note, aqui não é parte de uma mobília do céu. O que o Senhor mostrou a João foi o centro administrativo do comando e do controle de Deus. O que Deus mostrou para João foi o centro administrativo do comando e do controle de Deus. A primeira coisa que Deus mostrou a João foi o seu trono, o seu centro de governo, o seu centro administrativo, o lugar onde ele está assentado, controlando e fazendo com que tudo não saia, não perca as rédeas. Aqui, meus irmãos, é uma grande lição. O que Deus está nos chamando aqui nessa tarde é exatamente para focarmos no trono, no centro administrativo do seu governo, no centro administrativo das suas decisões, no centro administrativo das suas atuações, do bater do martelo do eterno Deus. Essa palavra trono, ela é tão importante, ela é tão extraordinária, ela é tão necessária que ela é escrita. Eu li esse texto mais de 5 vezes para poder falar isso. No capítulo 4, 13 vezes, dando a nítida importância do centro governamental, do centro administrativo de Deus. Preste bem atenção, o trono tem 2 bases. Salmo 89, o verso 14, base direita, justiça. Base esquerda, juízo. Ou seja, o trono é sustentado pela base da justiça e do juízo. Quando você olha para os homens aqui embaixo, você não vê justiça. Quando você olha para os homens aqui embaixo, você não vê juízo. Mas quando você olha para o trono de Deus, você vê essas 2 bases, justiça e juízo. Juízo e justiça. Deus não perde o controle para agir com justiça.
Deus não perde o controle para agir com juízo. O trono de Deus tem pelo menos 3 nomes. Quantos nomes? 3. Primeiro, o trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Segundo, o trono branco. Apocalipse 19, 11. Terceiro, o trono do suprimento. Apocalipse 22, 1. Veja, nós estamos vivendo hoje o trono da graça, o trono em que a misericórdia de Deus está estendida sobre nós. Mas em breve o mundo viverá o grande trono branco, o trono do juízo, o trono do acerto de contas, o trono em que as mãos de Deus e o seu juízo serão vivos, expressivos e amplos sobre a vida dos ímpios que negaram a sua existência, que negaram o seu amor, que negaram todas as verdades que estão concentradas na sua própria pessoa. Mas o trono, além de ter bases, além de ter nomes, o trono emite claramente 3 verdades. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Graça, misericórdia e socorro. Graça, misericórdia e socorro. Graça para te sustentar, misericórdia para te livrar e socorro para te abençoar. O trono, quando ele olha para você, ele olha para te sustentar, para te livrar e para te abençoar. Por isso que eu e você precisamos olhar para o trono, porque no trono tem graça, sustento, porque no trono tem misericórdia, livramento, porque no trono tem socorro, é bênção de Deus para a minha e a sua vida. Então, meus queridos, está na hora desse período tão emblemático, desse período tão estranho, desse período tão adverso, desse período tão medíocre, desse período tão desprovido de Deus, focarmos no trono, o trono da graça, o trono da glória, o trono do suprimento, o trono de Deus, o trono do Todo-Poderoso que está vivo para todo sempre. Então a primeira coisa que Deus mostrou a João foi o centro administrativo do seu governo, o trono. Segundo, a segunda coisa que Deus mostrou-lhe a João foi alguém assentado no trono. O texto diz, e um assentado sobre o trono. Gente, preste atenção que eu preciso dizer isso com muita graça de Deus no meu coração que invade. Veja, Jesus mostrou para João que existe um assentado no trono. E esse um é suficiente. Esse um que está assentado é extraordinário. Ele é o suficiente para a minha vida e a sua vida. Infelizmente, nós estamos nesse período sombrio, político, em que há um envolvimento terrível, infernal contra a igreja do Senhor, e a gente precisa abrir a mentalidade, os olhos, para enxergar que nós estamos numa batalha espiritual. Existe uma guerra desenfreada, existe uma batalha muito grande e tem muito cristão que não sabe o que é isso, porque não tem nível espiritual, não tem elevação espiritual, não tem vida dinâmica, não tem vida profunda com Deus e não entende as verdades e o tempo tenebroso em que estamos vivendo. Mas nesta tarde eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus, que o Deus que a igreja continua servindo, que a igreja continua pregando, que a igreja continua adorando, que a igreja continua fazendo a sua vontade, a igreja fiel que vai morar no céu, é o Deus que estará sentado no trono. Haja vista que nós estamos vivendo uma turbulência no nosso país. A gente sabe que existe o presidente, que existe o governo, que existe o Senado, que existe uma batalha inteira, que existe muita gente para tentar governar esse país da melhor maneira possível. E nós estamos aí à beira de um colapso político, se os cristãos verdadeiros e a nossa nação não abrir os olhos para a grande verdade que está a lume, que está visível. Mas mesmo que aconteça, o nosso Deus continua no controle, governando tudo, agindo de forma extraordinária. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Veja que o texto diz que ele está no trono, mas ele está assentado. Existem 3 posições que Deus fica no céu: em pé, inclinado e assentado. Em pé, 10:35 de Números, é para agir, e quando ele age, diz Isaías, ninguém impede. Segunda posição que ele fica no céu é inclinado, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando ele se inclina é para exercer misericórdia. Mas quando o texto diz que ele está assentado, isso denota, isso aponta, isso demonstra, isso escreve, prescreve, isso controle, domínio, autoridade máxima. Na visão extraordinária e pungente que Deus deu a Isaías, no capítulo 6 de Isaías, é extraordinário. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, os rostos, e voavam e clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus não perdeu o controle da nação, da tua casa, da tua família, da igreja, de nenhuma circunstância. Deus não perde o controle de nada. Deus continua no trono, atuando, agindo, fazendo com que as coisas aconteçam segundo a sua vontade. Diga-se com muita coerência que a vontade de Deus é brilhante, é linda, é perfeita, é agradável, é plena, é boa. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, foque no trono, porque no trono está o nosso Deus. No trono ele governa, no trono ele age, no trono ele comanda, no trono ninguém tira ele. Salmo 99, verso 1 diz que ele está entronizado no trono. Estevão viu ele sentado no trono. Então quem manda é Deus. Quem manda não é presidente da república, quem vai entrar, quem deixou de entrar. Quem manda em tudo é Deus. É Deus que está no comando de tudo. Então eu foco no Deus do trono, no trono de Deus, no Deus do trono. E você, em nome de Jesus, eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que se você continuar olhando para o trono, focando no trono, por mais que as adversidades venham, mas o Deus do trono estará agindo na sua vida. O Deus do trono é extraordinário. Terceira coisa que Deus mostrou para João e quer mostrar para nós, queridos, já vou encerrar. Sabe o que é? É a aparência linda, bela, esplendorosa, extraordinária de quem está no trono. Está escrito, ó, versículo 3. E aí quem estava sentado no trono era na aparência de jaspe sardônica. Jaspe sardônica. Aí o texto diz, ponto e vírgula, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Preste atenção. A primeira aparência que é mostrada para João na revelação, depois que a porta estava aberta para João, foi o quê? Aparência de jaspe. Sabe o que significa jaspe no Apocalipse? Significa glória e vida. Vida e glória. Dobra atenção. Glória e vida. Vida e glória. Então, quando você olha para o trono, você vê em Deus a glória máxima e a vida máxima. A vida máxima e a glória máxima. Só para vocês terem uma ideia clara, Apocalipse capítulo 21, versículo 11 diz que a glória da cidade está escrito, a glória da cidade é de jaspe. Ou seja, a luz que resplandece no céu é de jaspe. Apocalipse 21, versículo 17, a fábrica que houve a construção do lugar onde eu e você vamos morar é de jaspe. O versículo 18, os fundamentos da cidade em que eu e você vamos morar é de jaspe. Então jaspe significa a glória de Deus. Jaspe significa fundamento de Deus. Jaspe significa a glória intensa e extraordinária de Deus. Então quando Deus mostrou para João que ele é semelhante à pedra de jaspe, o Senhor estava dizendo a João, olhe para o trono, porque no trono tem glória e vida. Tem vida e glória. Tem glória e vida, tem vida e glória. Você nunca se perguntou por que Moisés tinha um desejo ardente, pleno e veraz de ver a glória?
33:18 de Êxodo, mostra-me a tua glória. A igreja precisa focar na glória de Deus. Salmo 26, verso 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, porque aqui é o lugar que permanece a tua glória. Não foi à toa que quando Jesus se encarnou, ele se encarnou para mostrar glória. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está claro, está evidente. E vimos a sua glória, glória do unigênito e do Pai. A Bíblia diz em João 2,11 que ele se manifestou a sua glória. Então, quando a gente olha para o trono, crente, a gente vê glória e vida, pedra de jaspe. Continue olhando para o trono, foque na glória, foque na vida, foque na vida, foque na glória do Deus Todo-Poderoso. Segunda aparência é a pedra sardônica. A pedra sardônica, ela tem a cor vermelha, a cor do escarlate. Sabe o que é isso? Quando se olha para o trono, se ver nitidamente a graça redentora de Deus. Você não é merecedor de nada, eu não sou merecedor de nada, nós não somos nada a menos que a graça misericordiosa de Cristo, através do seu sangue, nos banhe, nos dando valor e intensidade poderosa. Quando olhamos para o céu, enxergamos o plano que deu certo e que nunca será falível, o plano da redenção, o plano da elite do céu, o plano que quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos pelo reconhecimento claro e evidente da pessoa bendita de Cristo, o plano que compreende-nos que o sangue de Jesus perdoa todos os nossos pecados, nos limpa, nos purifica. Então, quando você olha para o trono, você vê redenção. Sabe qual é o meu desejo? Não é que Deus mate os ímpios. Sabe qual é o meu desejo? Não é que Deus mate os satanistas. Sabe qual é o meu desejo? Não é que Deus mate gente que vive fazendo desgraça. O meu desejo é que eles vejam que no trono tem redenção, tem perdão, tem sangue, tem perdão de pecados para a vida deles. E agora, para encerrar, queridos, essa live rápida, curta, sabe o que eu aprendo? Olha a aparência de quem está no trono. Nós vimos o trono, quem está no trono e a aparência de quem está no trono. E aqui eu vou fechar até a minha Bíblia para a gente encerrar, que eu vou voltar a dobrar a roupa aqui. Preste bem atenção, queridos. Ó. E o arco celeste estava ao redor do trono. E o texto diz, e era semelhante à esmeralda. Dobre atenção. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Quando se olha para o trono, além de ver glória e vida e redenção, se vê aliança. Arco aqui está estritamente ligado ao pacto que Deus fez com Noé, 9:16 de Gênesis. Gente, pelo amor de Deus, não é arco-íris, é arco celeste. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito arco-íris. Está escrito arco celeste. Arco-íris é uma expressão da mitologia grega. É só ler os escritos de Homero e você vai ver o que é Íris. Era uma deusa que trabalhava no âmbito, segundo a mitologia grega, da fertilidade. Mas isso é um tempo. Isso levaria uns 40, 50 minutos para explicar. Uma aula daria certo. Então, gente, preste bem atenção. É arco celeste. Então, quando você olha para o trono, além de você ver glória e vida, jaspe, você vê redenção, perdão de pecado, sangue derramado, você também vê aliança, a arca, arco ou arco melhor. Sabe o que é isso? Eu e você quebramos pactos, quebramos alianças, desistimos de olhar para Deus, de focar em Deus e de focar em homens, mas o Senhor não quebra a sua aliança. Quando se olha para o trono, ele está dizendo assim, ou João, ou Elton, ou Ana Cláudia, ou Ana Clara, ou Felipe, ou Bartolomeu, ou André, eu sou o Deus que não quebra aliança. Os homens quebram, eu não. Eu sustento a minha palavra, eu sustento o meu conserto, eu sustento o meu caráter, eu sustento a minha santidade. A Bíblia diz em Malaquias 3:6, eu sou o Senhor
e não mudo. Tiago 1,17 diz que ele é invariável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Ele é invariável. Ele não muda como as estações do ano. Ele permanece inamovível, imutável, extraordinário. O que diz Hebreus 13:8? Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Você falha, eu falho. Você erra, eu erro. Você vacila, eu vacilo. Você escorrega, eu escorrego. Mas Deus permanece fiel. Diz a Bíblia que mesmo que sejamos infiéis, aleluia, Ele permanece fiel. Então, em nome de Jesus, o nosso Deus é o Deus da aliança. Agora vamos para lá porque eu vou terminar. O texto diz, e o arco celeste. Já prestou atenção que o arco, ele tem várias cores? Preste atenção nisso. O arco celeste, que foi símbolo da aliança de Deus com Noé. 6:16 de Gênesis, ele tem várias cores e é perceptível. Nós vemos isso. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso fala da multiplicidade das ações de Deus sobre a igreja e sobre o universo, sobre nós. A Bíblia diz em Pedro 4:10 que a graça de Deus é multiforme. Tiago 1:3 diz, quando passardes por várias tentações. A palavra várias no grego é várias cores. Sabe o que é isso? Aqui existe a multiplicidade do operar de Deus nas nossas vidas. Já prestou atenção que nem todos pregam, nem todos cantam, nem todos dirigem, nem todos pastoreiam, nem todos regem, nem todos têm uma habilidade de ensinar? Sabe o que é isso? Isso é a multiplicidade da graça de Deus na vida da igreja. Quando você olha para o trono, você enxerga um Deus que é capaz de usar 1, 2, 3, 4, A, B, C e D, o alfabeto. Sabe o que é isso? Se é a multiplicidade da graça, se é a multiplicidade da sabedoria, se é a multiplicidade do operar de Cristo. Já prestou atenção que não existe um dom do Espírito, são dons do Espírito? Já prestou atenção que não é um dom ministerial, são vários dons ministeriais? Sabe o que é isso? Isso é a multiplicidade da operação de Deus na vida da igreja. Isso é para você dar glória. Sabe que existem situações que você passa que elas apresentam cores. Para cada uma cor da dificuldade que você está vivendo, há uma cor maestrina da graça para te dar a vitória, para te sustentar, para te alentar, para te edificar e colocar de pé. Então, arco celeste, além de aliança, fala-nos da multiplicidade da operação de Deus na vida da igreja, na vida do seu povo, na vida daqueles que creem abertamente, publicamente, intensamente, profundamente na palavra de Deus. E para encerrar, a Bíblia diz que a cor predominante deste arco, está no escrito, é na cor semelhante à esmeralda. Sabe que cor é do esmeralda? Verde. Por que, pastor, verde? Porque quando você olha para o escuro, você não enxerga nada. Quando você olha para o branco, você não enxerga nada. Quando você olha para o vermelho, a sua vista dói. Quando você olha para o azul, você não consegue muito tempo. Mas quando você olha para o verde não distrata a sua visão. O verde é gostoso de se ver. O verde é prazeroso. Sempre que eu viajo nesse Paranazão lindo, a gente desfruta da beleza insofismável do verde desse estado. É lindo, é maravilhoso, gera prazer. Sabe o que é isso? Quem olha para o trono não cansa. Quem olha para o trono não sente desprazer. Quem olha para o trono não fracassa. Quem olha para o trono sente satisfação. É por isso que na continuidade do texto diz que os animais que estavam ao redor do trono eram cheios de olhos, por diante e por detrás. Sabe o que é isso? Porque para quaisquer direção que eles tomassem, os olhos deles estavam focados no trono, no Deus do trono, na aparência de quem está no trono. E o texto diz no versículo de número 8, que eles não cansam, nem de dia, nem de noite, olhando para o trono, para quem está no trono, e para a aparência de quem está no trono, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Termina esta live rápida, dizendo,
Olhe para o trono. Creia no Deus do trono. Foque na beleza do trono. Pastor, mas a situação está difícil. Eu continuo crendo no Deus que não perde o controle de nada. Deus continua no controle do nosso país. Deus continua no controle da nossa nação. Deus continua no controle da igreja. Deus continua no controle da tua vida, do teu ministério, da tua família, do teu casamento, enfim, de todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Olhe para o trono. Foque no trono. Creia no Deus do trono. E nós vamos vivendo e avançando e crendo nas ações lindas, belas, pungentes, extraordinárias, divinas, poderosas do nosso Deus. Grande abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Olhe para o trono.